Eu sou criticado no YouTube? É claro que eu sou. Quem que vai me engolir? O mundo não é para mim. O mundo é para os gananciosos. Igreja, a paz do Senhor a todos. Se for olhado para o lado pessoal, vocês são muitos e eu sou um só. A minha vida toda foi entregar a minha própria existência para o Senhor. Em toda a minha vida, desde quando eu estava nas drogas, no crime, quando meu pai deixou minha mãe com 7 filhos, e eu precisei, com 7 anos de idade, conhecer o mundo, com 8 conhecer o crack, e ser abandonado pela essa vida. Não somente pelos meus desejos, mas sim por pessoas que se diziam crentes com a Bíblia nas mãos. A minha história sempre foi um conflito, porque mesmo estando no mundo, eu olhava a senhorinha vindo do grupo de oração, e quando me via fumando crack, desviava o caminho. E todavia aquilo me chamava atenção, porque aquele povo que se diz santo, aquele povo que se dizia ser cristão, deixava a minha alma para trás. O tempo foi passando, e todavia a minha vida foi maquinando isso. Por que a igreja é tão covarde? Por que a igreja ela só vive de aparência? Por que as irmãs só têm cabelo grande e saia longa e não tem virtude para chegar numa alma e dizer para ela que ainda há esperança para a tua alma? Então foi passando o tempo e eu sofri 16 anos no crime, assaltos, participação de homicídios, dando tiro, levando tiro, convivendo com pessoas que já se partiram. E Deus estava vendo a minha vida, porque no meio ainda do mesmo revólver que eu pegava a minha mão direita, Deus sabia que essa mão direita, lá na frente, poderia ser uma mão que poderia ter poder e efeito para curar os enfermos. Então a mesma mão que os outros crentes me apontavam, diziam que eu era apenas um miserável pecador, era da mesma mão que eles me apontavam, era a mesma mão hoje que olha para mim e diz: paz do Senhor, pastor. O tempo passa na nossa vida. E o que aprendemos com ela? Aprendemos a sofrer. E aprendemos a ter um sentimento de que Deus, quando Ele governa no céu, mesmo ainda nós estamos em trevas, quando Ele escolhe, está escolhido, quando Ele chama, está chamado. Naquele tempo foi passando a minha vida, cansado das drogas, da prostituição. Deus olhou para mim e um dia me chamou quando eu estava nu num chuveiro. Eu comecei a olhar e dizer: será que existe esse Deus mesmo? Porque olhando para os crentes da terra e os crentes brasileiros, os piores, eu não via nada. Eu só via escuridão em minha face. Porque ninguém trazia luz para meus caminhos. Ninguém trazia verdade para a minha alma. Eu estava morto, como muitos agora estão mortos na terra. Então Deus se apresentou para mim no chuveiro, tomando banho. Jesus apresentou para mim e disse: filho. Eu disse: meu pai está aqui, será? Quando eu olhei, não era meu pai, porque meu pai morava no centro de Campinas. E eu estava de longe do centro. E uma voz disse: filho, hoje eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu. Lembra há 10 anos atrás? E me deu a visão novamente daquela senhora de idade que me deixou refutado. E falou, disse: agora você, se é realmente você o dono do lugar dela, eu te levanto agora. Você quer? Você quer largar tudo e eu encher você com o meu poder? Você quer entregar realmente a tua vida por mim? Eu falei: agora. Eu disse: já que eu entregava o meu sangue para Lúcifer no pecado, eu vou entregar o meu sangue para o Senhor, porque tu és santo. E ali eu comecei a chorar. E quando começou as primeiras aparições do anjo Gabriel a mim, que eu relatei isso no YouTube, onde um anjo aparecia comigo e disse: agora nós vamos fazer um efeito para chamar a atenção, para o teu ministério crescer. Você vai orar e eu vou levar pessoas ao inferno, vou levar ao céu ao mandato do nosso Senhor. Então o anjo falava comigo todas as noites. E ali, o primeiro pastor hoje no Brasil e no mundo que foi orar para pessoas serem arrebatadas foi eu. Tive críticas, lógico que tive. Era uma coisa nova no Evangelho. Mas não liguei para as críticas, porque eu sabia quem estava por trás dessa chamada. Eu sabia com quem eu tive uma reunião na madrugada. E eu fui crescendo espiritualmente. E uma coisa Deus nunca deixar no meu coração esquecido: de que cada um de vocês tem que ter respeito. Quando vocês chegam no culto com a alma cansada para ouvir a palavra de Deus, vocês precisam sair daqui cheios da graça e cheios do pão e da água.
Então para isso, para me trazer a vocês uma palavra, eu primeiro tenho que se colocar no meu lugar de pastor, e não de ladrão de oferta, e não de ladrão de dízimo. Quando eu saí do crime, eu disse: Senhor, eu não quero nada de igreja, e o que entrar de dízimo e oferta será para os pequeninos, porque eu passei fome. E assim seguiu a minha vida até hoje, com integridade. Não sou ladrão de oferta, não sou ladrão de dízimo. O que tem não é nosso, é dos pobres, dos ofertas, é deles. Então começou o meu chamado, e tudo se fez novo através da minha vida. Milhões de pessoas se salvaram, se converteram, conheceram a sã doutrina. Passei por muitas lutas, sim, passei. Amei e fui pouco amado, claro. Todo mundo que ama passa por luta. Quando você faz a bondade, você ganha contra-ataques, porque a bondade não é dessa terra, a bondade não é daqui, porque bom é só Deus, e Ele está no céu, Ele não está aqui embaixo. Mas quando o teu Espírito se reflete em nós, nós permanecemos como Deus. Nós amamos, nós temos bondade, misericórdia, longanimidade, recebemos o dom do Espírito, e começamos agora a contagiar as trevas. Não tem como o pastor Júlio César ficar perto de uma igreja que não tem a base bíblica e a vida espiritual que eu tenho. Quando você não está no mesmo andar com o seu irmão, vocês não vão se combinar. E é por isso que eu sou odiado. É por isso que eu sou odiado. Mas graças a Deus, eu não vou deixar de clamar a vocês, que vocês entenderem que existe um Deus que fala ainda. E eu não vou deixar com que a minha vida no ministério seja corrompido por dinheiro e por fama. Eu estou aqui prontinho. Alguém trouxe um revólver me matar aqui? Estou pronto, pode vir. Eu sei para onde eu vou, meu amigo. Eu sei que me chamou. Vocês estão perdendo a salvação de vocês. Deus preparou tudo de graça, e vocês estão perdendo por motivos inúteis, por pequenas coisas, por pensar mal do teu irmão, por sentir malignidade nos seus corações. Vocês estão indo para o fogo do inferno. Acorde enquanto é tempo. O tempo está se esgotando. A terra está gemendo. Os sinais estão aí. Olha a tua cara de máscara. Acordem. É tempo do arrependimento mundial. É tempo de vocês se salvarem. É tempo, pelo amor de Deus. O tempo do fim chegou. Acordem. É a sua única, é a sua última oportunidade de ser salvo. Não haverá outra. No inferno não tem água. No inferno tem gemidos. Eu desci ao inferno como anjo. É só dor, é só sofrimento. Demônios de 3 metros de altura que rasga você dia e noite. Dia e noite. Lá não existe dia e noite. É como se você entendesse. 12 por 24, 24 por 48. São pessoas que gritam: socorro, 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 socorro. Ai Jesus, ai Jesus. Gritam por sede, eles têm sede. Eles ficam atormentados em chama, e depois que usam ele como eles usam espetinho no churrasco. Usam traficantes, assassinos, imorais, caluniadores, presunçosos, aborrecedores de Deus, prostitutos, adúlteros. Está cheio, o inferno está com a boca aberta. Se você cair agora aqui nessa igreja, para onde irá a tua alma? E foi isso que Deus me mandou trazer a vocês. Eu sou apenas um homem à vista de vocês, mas para Deus eu sou um grande embaixador do teu ministério. E é para isso que eu vim. É para isso que eu cheguei. Eu costumo dizer, depois que eu batizei nas águas, eu não sou mais daqui. Eu fui enviado aqui, porque eu nasci de novo. Então eu quero dizer para vocês, Deus me enviou aqui nesse Brasil para fazer com que todos vocês acordem, porque os pilantras de dinheiro mentiram para nós. São ladrões, são falsos mestres, estão nos ensinando a pecar a todos os dias. Estão fazendo vocês com gato e sapato, estão destruindo a sua alma e não se preocupam com a sua eternidade. Tudo vai passar, tudo passa. Um dia eu estava abrindo esse altar e hoje estou fechando ele. Tudo acaba na vida. E as oportunidades que você está tendo, você tem que aproveitar com santidade, temor a Deus e obediência à sua palavra. Precisamos obedecer o Senhor. Vamos voltar para Deus, meus irmãos. O Espírito Santo, ele vai embora da terra, abaixo. E por que olhar para baixo? Porque Jesus falou assim, ó, olhe para cima, porque aí vai vir os sinais lá de cima.
está todo mundo desapercebido, está todo mundo apegado no celular. O tempo do fim chegou. O diabo amarrou armadilhas. Os pastores estão fazendo selfie no altar. Selfie. Você sabe o que é tirar selfie no altar? Você sabe um presbítero sentar aqui e filmar a igreja em cima do altar? Vocês têm noção do que está acontecendo com a casa de Deus? Vocês têm noção? Acordem! Olha onde chegamos. O menino beija a menina, namora a menina e canta no louvor. Isso é prostituição. Nunca desceu ao coração do homem que Deus preparou para nós. A tua eternidade está próxima. Vamos voltar para o Senhor. O arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. Vamos buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Ainda há esperança para a igreja renascer. Vamos porque Jesus está chamando. Aviva a minha obra. Cadê os valentes? Cadê os valentes? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu.